amiga Rosa, que após libertar-se da prisão no castelo de Y, vem recebendo o tratamento adequado para o reencontro com a felicidade. Enquanto isso, a vítima do sicário continuava gritando aparvalhada: "Não me deixem voltar para aquele inferno. Eu tenho direito à paz." Sei que sucumbi 1000 vezes a todos os tipos de torpeza moral, mas não possuía discernimento nem capacidade para lutar contra a desgraça que me devorava por dentro. "Sabemos disso, minha filha", prosseguiu a gentil mentora. "Ademais, você se encontrava hipnotizada desde quando deambulava pelo mundo nos trajes desgastados da perversão moral a que se entregou. Agora surge uma diferente madrugada, em que você lentamente irá recuperar-se. Não tema, nem se deixe sofrer, porque o mestre do amor ouviu o seu grito rogando socorro e atendeu-a. Ninguém se encontra perdido indefinidamente. O poder maléfico exercido contra você não possui mais qualquer força que a submeta aos caprichos que vicejavam até há pouco. Confie-lhe neste momento decisivo da sua vida. Ele desgraçou-me há muitas vidas, acusou a infortunada, e submeteu-nos a sofrimentos insuportáveis nas furnas em que nos reteve por longos, infinitos anos, que não sei contar. Ali, no castelo, a crueldade não tem limites, todos o sabemos, minha filha, e por isso aqui estamos reunidos, a fim de decidirmos como seguirão as suas existências a partir deste momento." Nominalmente acusado, o Marquês esbravejou: "Sempre fui uma louca, a desgraçada, por cuja causa eu sofri penalidade injusta. Por isso mesmo, após a sua morte vergonhosa, arrebatei-a para os meus domínios, no castelo que eu próprio ergui, onde a explorei às expensas dos meus interesses, como é compreensível. Foi ela quem me seduziu, ou melhor dizendo, quem me perturbou a juventude, atraindo-me, vulgar e perversa, aos seus encantamentos sensuais. Assolado nos meus instintos, dilacerei-a, esfogueado pelos desejos que romperam dominando-me todo o corpo e a mente. Odeio e lamento não haver feito muito mais, a fim de submetê-la, exemplo típico da ralé e do lixo social. Ela pensava certamente que me conquistaria, quando lhe emprestaria meu nome e meus títulos. Pobre insana!" E prorrompeu em estrídula gargalhada, que tinha mais o aspecto de loucura que mesmo de alegria ou de satisfação. "Ele mente", gritou, "Rosa, porque eu não fui a primeira, nem mesmo a causadora do seu primeiro encarceramento. Por acaso, ele se esqueceu de Jeane e Testade, das blasfêmias contra Deus, Jesus, Maria e os atos religiosos, bem como do abuso praticado contra ela que se recusava a atendê-lo? O seu primeiro encarceramento foi resultado desse hediondo e nefasto crime, não por minha causa. Comigo, pobre tecelã, em Arqueio, tudo começou com o seu estranho psicodrama sexual, que terminou na minha flagelação sob ameaça de morte. Se eu não houvesse fugido pela janela aberta e contado a todos quantos encontrei e se estarreciam com o meu estado, o infame ficaria impune. Nem desejo referir-me à sua vida incestuosa com a própria irmã. No entanto, graças à sua posição social, ele sempre conseguiu a liberdade, evitando a pena de morte, mesmo após condenado mais de uma vez, enquanto suas vítimas ficamos desgraçadas para sempre, na terra e mesmo depois da morte. Nesse momento, Madame X, totalmente desperta e lúcida, interveio: "Também estou cansada de tanta desgraça. Necessito ser livre para crescer e ser feliz. Não mais suporto a pressão que me submete, nem a insaciabilidade que me queima interiormente, buscando novos e sórdidos comportamentos. O cansaço asfixia-me e o horror de mim mesma toma proporções com as quais já não posso conviver. Aspiro por novos comportamentos, necessito libertar-me da luxúria, da sensualidade perversa que me destrói. E demasiadamente alto o preço de cada comportamento desditoso, infelicitando vidas infantis que esterturam no meu regaço, enquanto a perversão me consome sem cessar. E que tenho eu com isso?" Interrogou o Marquês. "Serei também responsável pela sua casa de perdição nos arredores de Paris, onde se praticavam aberrações que me faziam corar. Quando a visitei por primeira vez já era um antro de prostituição da mais baixa qualidade. Poderia mesmo afirmar que ali aprimorei alguns dos meus métodos, tal a excelência do que ocorria em excesso de depravação e criminalidade. Introduzi o uso de comportamentos sexuais com animais na parte inferior da maison, porque os seus frequentadores eram menos que os próprios quadrúpedes ou com eles se assemelhavam. Já me encontrava bastante debilitado em forças,
Naquele período, porém suficientemente lúcido para aquilatar em torno dos resultados dos favores que podia fruir e proporcionar aos demais. Não me escuso a responsabilidade nem a nego, respondeu Madame. No entanto, estou cansada de luta interna e inglória. O domínio que a sua mente exerce sobre mim, levando-me sempre de retorno à cidade, é o que desejo romper, para poder avançar com menos dificuldade e menor pressão emocional. Liberte-me, por favor, da sua hipnose destruidora. Madame estava sinceramente comovida, e no apelo que lhe partia do limo exteriorizavam-se as energias que lhe foram ministradas nos dias precedentes, fortalecendo-a para aquele encontro singular. O rosto do Marquês congestionou-se e ele parecia pronto para uma explosão sem precedentes. Iracundo e cínico, deblaterou: que tribunal ridículo é este? Estive, na terra, muitas vezes, diante de juízes e acusadores, de severos justiceiros e de cínicos membros do puritanismo social, que se apresentavam como portadores da verdade, da dignidade e do respeito humano. Esses mesmos hipócritas promoviam as guerras, em algumas das quais estive defendendo-os e a França, enquanto eles se escondiam para fugirem às batalhas. No entanto, não trepidavam em punir-me com a sua falsidade, porquanto não poucos se permitiam realizar às ocultas os prazeres que criei, condenando-me em mecanismos de autopunição, que não tinham coragem de infligir-se. Nada mudou, inclusive entre os mortos. E são os senhores os representantes da verdade, da honradez, da felicidade humana a que me querem impingir culpas, que não as tenho, pensando em mudar meu destino. Estão profundamente enganados, porque também eu conheço alguns dos mecanismos das leis que regem o universo. Eu somente me permiti fazer o que achei melhor para mim mesmo e para todos aqueles que, à minha semelhança, desejavam uma vida de prazer e não tinham coragem de realizá-la. Eu apenas direcionei-os para o que sempre desejaram. Gênio, que sempre fui, soube cercar-me de amigos e cooperadores que me compartilham as experiências e se extasiavam com as mesmas. Por isso, a justiça, sempre corrupta, não conseguiu vencer-me. Ninguém deseja violentar o sofrido amigo. Interferiu o irmão Anacleto. Interrompendo o venerável guia, o Marquês interrogou: como se atreve a dizer que eu sou um sofrido amigo? Nem sou sofrido e muito menos seu amigo. Eu sou um dos senhores da cidade do prazer, sem dúvida, sem amigos, porque sou poderoso e estes não têm amigos e sim áulicos, bajuladores. Não me venha, pois, com preguismos cristãos, de que me libertei quando ainda jovem, embora a religião da época me tenha absolvido e me sepultado com as suas bênçãos que, como vê, não adiantaram nada. Mantendo-se inalterado, o benfeitor prosseguiu, calmo e seguro: o nosso sofrido amigo está também cansado da farsa que se vem permitindo, porque, na relatividade das ações infelizes, momento sempre chega em que o indivíduo, saturado e aturdido, busca a realização suprema da vida, que é o amor. E o amor é a única resposta para todas as questões perturbadoras da humanidade. Nesse momento, escutamos uma doce voz que nos chegava de esfera superior e alcançava-nos a acústica da alma, produzindo-nos elevada emotividade. O venerável Dr. Bezerra de Menezes dirigiu-se à porta de entrada da sala e recebeu nobre entidade acolitada por mais dois espíritos elevados, que envolta em diáfana luminosidade, entoava comovedora canção de ninar. Os sofredores, surpreendidos pelo doce enlevo e encantamento dos visitantes, não puderam esconder a emoção que os tomou, enquanto, nós outros, igualmente felicitados pelo inesperado acontecimento, deixamo-nos envolver pela misericórdia de Deus, tomados pela expectativa dos próximos acontecimentos. Era a primeira vez que participava de uma atividade espiritual de grande porte e acontecia algo semelhante, com fins psicoterapêuticos, ao mesmo tempo de alto significado. Não pude evitar a curiosidade que bailava em minha mente. Quem seria a virtuosa visitante? Qual a finalidade da sua presença? Não me pude entregar a excogitações dessa natureza, porque, ao adentrar-se no recinto e fazê-lo recender peculiar aroma espiritual, vimos-la cercar-se do Marquês de Sade, envolvendo em um olhar inesquecível. As vibrações superiores tomavam-nos a todos, produzindo inefável sensação de paz. O transfuga espiritual, reconhecendo a iluminada visitante, atirou-se de joelhos, e gritou em lágrimas que, subitamente banharam-lhe o rosto, exclamando: Mamãe! Novamente você vem salvar-me, descendo do paraíso até o inferno em que me encontro. Dona Tien Alponce,
Enunciou com inabitual musicalidade na voz: venho em nome do amor para estar contigo. Ainda não mereço o paraíso nem te encontras no inferno. Estamos ambos na casa do Pai, em regiões diferentes, a serviço das suas incomparáveis leis. Tem bom ânimo e renasce para a vida, mais uma vez, arrancando do teu íntimo o câncer que te vem consumindo há tanto tempo. É chegado o momento de recomeçar. 17. Libertação e felicidade. Enquanto a genitora, aureolada de luz, confortava o filho, percebendo-me a perplexidade, o irmão Anacleto informou-me mentalmente: trata-se da veneranda mãe do infeliz marquês, que na terra se chamava Maria Eleonore, que não poucas vezes utilizou-se da influência do nome e da sua posição na corte, especialmente como dama de companhia da princesa de Conde, para libertar do cárcere e mesmo da pena de morte o filho inditoso e rebelde. Havendo desencarnado com a alma dilacerada pelas atrocidades que o mesmo praticara contra muitas vidas, sofrida ante a herança nefanda que o mesmo atirara sobre o nome da família, vem trabalhando desde então para este encontro, que somente hoje foi possível realizar. Uma das entidades felizes que a acompanham é o Abade Amblet, que foi o preceptor particular do Marquês e procurou ser-lhe amigo fiel por toda a vida, mesmo durante as loucuras que o levaram, por fim, ao manicômio no término da existência malfadada. Como se pode depreender, nunca falta a presença da misericórdia de Deus ao mais terrível infrator, como o abençoado sol que aquece o pântano, que dele sequer dá-se conta, a fim de purificá-lo, sem preço nem punição. A nobre visitante ergueu o filho infeliz e envolveu em um abraço de ternura, ao que ele, tentando desvencilhar-se, acentuou: eu sou todo podridão, enquanto você é o lírio mais puro que medra no jardim irrigado de sol. Filho da alma, retrucou a entidade elevada. Somos todos filhos do mesmo Pai, que nos gerou para a felicidade e nunca para a permanente desventura. Escolhemos o difícil caminho por livre opção, e, não poucas vezes, demoramos-nos nos desvios, até o instante em que nos chega o socorro, a segura diretriz que nos liberta de nós próprios. E este é o nosso instante. Em muitas ocasiões tentei visitar-te na tua cidade, mas o momento não era chegado. Tenho ouvido as rogativas de muitas mães, cujos filhos tombaram nas redes do seu desar, alguns dos quais lá permanecem nas furnas e antros de perversidade e insensatez, cansados de sofrer e loucos por novos prazeres que não sabem mais experienciar. Reconheço que cada um de nós escolhe sempre o caminho com o qual mais se identifica, permanecendo nele enquanto convém. No entanto, aqueles que nos induzem a determinadas atitudes, se não são responsáveis diretos pela ocorrência, são-no indiretamente, por haverem contribuído para a eleição das mesmas. E, no caso, o filho querido tem sido estímulo e modelo, encantamento e motivação para que muitas patologias sexuais encontrem campo de exteriorização e mercado para o seu estranho e infeliz comércio. Ela fez uma breve pausa, a fim de que todos nos impregnássemos dos seus sábios conselhos, permitindo que se ouvissem os choros convulsivos de Rosa Keller, de Madame X, amparadas pelos mentores do labor espiritual. Logo após, deu prosseguimento, argumentando: dia próximo se anuncia em que a fraternidade legítima estenderá braços protetores a todos os indivíduos. Os sicários de agora se tornarão protetores das suas antigas vítimas e os maus dar-se-ão conta da necessidade de se tornarem bons, a fim de fruírem de felicidade, no convívio ideal, construindo um mundo melhor anunciado por Jesus. Todos, no processo da evolução, experimentam erros e acertos, optando por quais recursos mais utilizar-se, a fim de encontrarem a dita que almejam. Alguns, que se equivocam, detendo-se na alucinação que elegem como meio de ventura, agredindo-se ao determinismo das leis divinas, podem demorar-se por largo período no engodo, até o momento em que sua libertação, não mais suportando as amarras nas quais estertoram. Luze sempre a claridade do amor na sombra mais densa e a misericórdia de Deus está sempre próxima de todos, bastando apenas que cada um se permita sintonizar com os valores elevados do espírito, para ser beneficiado e começar a sua libertação. Por mais se alonguem os dias do terror e da enfermidade espiritual, sempre chega o momento da paz e da cura apontando o roteiro para Deus. Ninguém, desse modo, poderá fugir desse divino tropismo que é a fonte geradora de toda a energia e vida. Aproveita, portanto, meu amado Donatin, para recomeçares a trajetória, que neste momento se encontra nublada de sombras e plena de misérias, para poderes fruir da paz que, desde há muito,
Perdeste em relação a ti mesmo e a todos nós, que te queremos. O atormentado espírito, tomado por copioso pranto, quase em convulsão, protestou: não posso abandonar tudo de uma só vez. Aqui, comigo, estão centenas de companheiros que residem em nossa comunidade e me necessitam. Aguardam-me, em sala contígua, e devem estar ansiosos ou desesperados, sem saberem o que me acontece. Ainda não posso, mamãe, seguir a estrela, ficando no charco, onde apodreço, assim reparando todos os crimes cometidos e aqueles outros que continuo praticando. Perdoe-me, por havê-la feito de ser de algum astro sem poder erguer-me com a sua vara de condão, com o seu amor de misericórdia. Sou mais desgraçado do que pareço. O ódio da minha loucura, a alucinação que me assalta, o desespero em que resfolego impedem-me de enfrentar o cárcere de correção. Ainda prefiro esta vida maldita à recuperação mediante outros tipos de sofrimento, de consciência culpada e atormentada. Dona Tien Alponce, redarguiu a genitora sábia, ignoras o procedimento das leis divinas e consideras conforme a tua caótica capacidade de entendimento. A justiça de Deus não é feita de esforços, nem se utiliza dos mecanismos terrestres de cobrança e de punição. Todas elas têm como fundamento o amor, e este funciona mediante os valores arquivados na consciência de cada qual. Não podes imaginar o que te está reservado, antes que experimentes o doce convívio com a verdade. Afinal, os irmãos e seguidores que te aguardam, encontram-se igualmente amparados neste reduto espiritual de socorro que te recebe e os envolve em ondas de paz. Mesmo que te recuses aos benefícios desta hora e queiras retornar à tua cidade, serás surpreendido pelo número de acólitos que terão preferido ficar aqui, desfrutando da esperança de harmonia e de felicidade, conforme já está acontecendo. Grande número daqueles que te seguem, infelizes e submissos, não estão concordes contigo, mas temerosos de ti, deixando-se consumir pelas labaredas de sensações que já não os movimentam, porque diluídas no seu corpo perispiritual, somente o pensamento as vitaliza, atormentando-os mais do que produzindo-lhes prazer. Ademais, tu não és responsável pelos seus destinos. Foram eles que se fixaram aos teus desmandos, mediante o convívio psíquico com as tuas propostas perversas, e têm o direito de libertar-se logo ao terem a paisagem mental e a opção evolutiva. Pensa, portanto, agora, em ti, na felicidade que está ao teu alcance, no teu novo e oportuno projeto de vida. Silenciou, por um pouco, enquanto o envolvia em dúlcida vibração de paz, segurando-lhe as mãos e vitalizando com sua energia superior. Continuando, disse-lhe com meiga voz: voltaremos ao corpo novamente juntos. Eu irei primeiro, a fim de preparar-me para receber-te. Depois seguirás, após um período de depuração, quando te libertarás da intoxicação demorada destas energias que te oprimem e desgastam. Volveremos a estar juntos. O meu regaço te embalará com ternura e fruirás de venturas, que Deus nos concederá a ambos. De alguma forma, tenho necessidade de estar ao teu lado, a fim de contribuir para o teu renascimento espiritual, por sentir-me também responsável pelos acontecimentos que te assinalaram a existência. A convivência na Terra te iluminará a consciência, reencontraremos aqueles a quem prejudicamos e poderemos auxiliá-los, ascendendo do vale sombrio no rumo do planalto da verafraternidade. Não te escuses a iluminação nesta oportunidade, porquanto não podemos prever quando te surgirá outra bênção semelhante. Reconheço que não será um tentame simples, nem uma viagem de natureza romântica ao país da fantasia ou dos sonhos. Será uma experiência de iluminação e de eternidade. Não são poucos os espíritos que se transviaram do caminho do bem e do amor para seguirem a senda tormentosa das paixões primivas e alucinantes. Ódios em sementeira de desespero traçaram incontáveis desvarios, que se multiplicam em sórdidas consequências e que temos de transformar em esperança e alegria. Compreendes que não se convertem espículos em flores sem que se arrebentem interiormente do invólucro em que dormem, a fim de esplenderem na claridade do dia. Adversidades e testemunhos dolorosos uns, enquanto angustiantes outros, nos aguardam na grande viagem de recomeço transformador. Terás o meu carinho a todo instante e as bênçãos de Deus te assinalarão a marcha nos limites que te serão impostos pela própria necessidade de crescer, sem riscos desnecessários de novamente tombares nos desvãos da impiedade. E por que desses sinais de emoção diferente, assimilando a possibilidade futura de paz, o Marquês interrogou, compungido: imaginemos que eu possa tentar recomeçar,
Deixar de lado a falsa posição de dono de alguns destinos humanos, como vou verei. Em que forma me apresentarei, vestido de carne? Sem ocultar a verdade, que se fazia indeclinável, a entidade nobre elucidou, não ignoramos, nós ambos, que os choques de retorno dos atos constituem fenômeno natural nos planos da vida. É inevitável a colheita que vem da sementeira conforme foi realizada. Na marcha do processo de equilíbrio, torna-se necessário reconstruir tudo quanto a insônia demoliu, e isso será feito com os instrumentos utilizados no labor infeliz. Assim, receberás a graça da idiotia, ocultando o raciocínio em um cérebro incapaz de reproduzir-te o pensamento corretamente. Em decorrência dos abusos excruciantes que tens vivido na cidade perversa, sofrerás rudes limitações na organização genésica, transitando no mundo como um sonâmbulo, que o meu amor e a caridade de Deus converterão em um ressuscitado ditoso. Mediante oportuno silêncio, que lhe permitia reflexionar em torno do que o aguardava em relação ao futuro, concluiu, afetuosamente, postergar a hora da verdade é torná-la mais severa, que será enfrentada pela ânsia de ser feliz ou mediante o impositivo da evolução, que a todos alcança com ou sem sua anuência. Ninguém foge do seu Deus interno que, embora adormecido por longo período, desperta e conclama pela necessidade de vir a fluxo, de exteriorizar-se. Assim, convém nos antecipar a hora, a fim de avançarmos pelas trilhas do porvir. E os meus inimigos, aqueles que sempre me perseguiram, indagou, temeroso, terão oportunidade de alcançar-me. É inevitável, filho da alma, porque onde se encontra o devedor, aí estará com ele o cobrador ignorante e mesquinho, enfermo e cruel. Mas o amor, que cobra a multidão de pecados, se encarregará de os transformar em amigos, conquistando-os para sempre. Lembra-te, no entanto, que sempre fugirá a luz da verdade nos refolhos do ser, impressa pelo desejo veemente de corrigir os erros e de crescer na direção de Deus. Força alguma poderá apagar essa claridade interna que te constituirá um roteiro sempre seguro, mesmo quando a morte me trouxer de retorno, deixando-te ainda em peregrinação pelo mundo. Não podes, neste momento, imaginar sequer os esforços que vimos empenhando, nós e o Abade Emblet, para que se reorganizem as possibilidades para o teu retorno e a tua vitória. Como podes constatar, a marcha do bem aguarda somente o primeiro passo, e essa decisão é tua. Agora ouve o restante da planificação, desde que nos largos cometimentos da vida não existe entre nós o improviso. Acercando-se do espectro rosa Keller, desfigurada e semi-enlouquecida, o espírito Maria Eleonore, envolveu em carícia afetuosa, explicando-lhe, não ignoramos, minha filha, todo o calvário que tens padecido desde aquele já longínquo dia. Não desconhecemos, também, os abismos aos quais foste atirada pela leviandade dos nossos coevos e as circunstâncias infelizes que assinalaram a tua dolorosa existência, que terminaram por conduzir-te após a morte do corpo à cidade perversa. Por isso mesmo, não nos atrevemos pedir-te que o perdoes, porque o fel absorvido por muitos anos transformou-se em ácido a queimar-te e requeimar-te a alma. Não obstante, suplicamos-te que o desculpes, compreendendo que somente um enfermo mental, profundamente afetado, sem sensibilidade para o amor nem para a fraternidade, poderia permitir-se o que Donatiante fez e a diversas outras pessoas proporcionou. A sua estada no manicômio, transitando entre os atacados pelos delírios e alucinações que os vitimavam nos transtornos horrendos em que se aturdiam e sob obsessões cruéis que os vergastavam, contribuíram para piorar-lhe a criminalidade. A imaginação enferma, atingindo o clímax da aberração, elaborou, então, nas jaulas do hospital, algumas das obras infelizes de literatura doentia que outros do mesmo nível de perturbação mental imprimiram e têm sido celebrizadas no teatro e noutros veículos da moderna informação. Se o desculpares, dando-lhe ensejo de recuperar-se, também tu serás beneficiada, iniciando o teu recomeço em clima diferente deste que vens vivendo há mais de 2 séculos de sofrimentos que parecem nunca terminar. A veneranda entidade fez uma pausa, ensejando a enferma espiritual absorver a lição, após o que, prosseguiu, também tu voltarás ao corpo carnal, a fim de recomeçares o exercício do equilíbrio e a reconquista da saúde espiritual. Fustigada pelas reminiscências do largo trânsito pelos sítios de sombra e de dor, ressurgirás escondida em uma forma degenerada, com a mente lúcida mas sem os equipamentos que a possam traduzir. Será um curto período de expiação, que te proporcionará futuras experiências em outro clima de realização,
em outras circunstâncias mais favoráveis. No momento, face às dolorosas conjunturas em que vos encontrais, meu filho e tu, não será possível outro recurso senão este de significado expiatório e libertador. Pensa em termos de amanhã, deixando para trás sombras e ressentimentos, ódios e vinganças, porque o pântano em putrefação vivo e morto aniquilando tudo que se lhe acerque com os seus vapores morbosos. E quem receberá nos braços a desditada rosa que ler? Quem se compadecerá do meu destino? A voz fazia-se assinalar por profunda amargura e angústia, resultado dos pesados sofrimentos que havia experimentado até então. Sem titubear, a senhora elucidou: aquele Pai generoso que a todos nos criou, não tem preferência por um em detrimento de outro, amando-nos de igual maneira e ajudando-nos da melhor forma possível. Ele, que te libertou do cativeiro onde estiveste até há pouco, já providenciou o Espírito que te receberá nos braços, envolvendo-te em carícias e molhando de lágrimas de ternura teu corpo deformado. Eu ofereci-me ao Senhor da vida para ser utilizada como tua mãe, auxiliando-te ao lado do meu filho, na escalada da iluminação. A informação produziu um impacto em quase todos que acompanhávamos o diálogo libertador. Rosa Keller, após recuperar-se da surpresa, inquiriu, assustada: eu voltarei ao corpo na condição de irmã do monstro que me despedaçou a alma? Por intermédio de qual sortilégio isso acontecerá? Todos somos irmãos uns dos outros, redarguiu o iluminado espírito, queiramos ou não, em razão da paternidade divina. O importante não é o seres irmã biológica daquele que te seviciou, mas estares ao seu lado, a fim de que ambos encontreis a paz e o perdão recíproco na situação dolorosa em que ascendereis do abismo no rumo da estrela polar, que é o Mestre Jesus. Ele abençoou os seus algozes e desceu às regiões de desespero antes de ascender ao Pai, a fim de arrancar Judas das mãos perversas daqueles espíritos que o induziram por inspiração ao crime hediondo. E o fez em silêncio absoluto, resgatando-o de imediato, a fim de que pudesse avançar através dos tempos e volver, feliz, à convivência com os amigos que abandonara. Assim funcionam as leis do amor e ninguém poderá fugir da sua injunção inapelável. Após uma rápida pausa, concluiu: aqui estamos diversos espíritos que falimos juntos, experimentando a misericórdia de Deus para o recomeço. O fracasso nos volta a reunir em nome das vitórias do futuro, não nos cabendo apresentar exigências, pois que carecemos de valores para propô-las. Em nossa condição de indigentes, toda moeda de luz é a fortuna que nos cumpre aproveitar com sabedoria, numa decisão irrevogável. Desse modo, resta-nos somente aceitar o divino convite ou recusá-lo e mergulhar novamente no abismo, sem outra alternativa para o momento. De imediato aproximou-se de Madame X, que se apresentava visivelmente transformada para melhor, sendo, dos três, quem assimilava as instruções com maior lucidez, e tocando-a com inefável bondade, disse-lhe: todos estes planos encontram-se dependendo de tua decisão libertadora. Sendo o único reencarnado, fruindo de excelentes possibilidades no corpo físico, teus braços jovens e fortes deverão erguer um lar para crianças infelizes, espíritos profundamente endividados em recomeços difíceis, para que te reabilites em relação a si ou eles a quem feriste, e em cuja convivência adquirirás resistência para venceres as doentias tendências que te assinalam a atual existência de extravagâncias, que a fé religiosa irá corrigir. Dispões da lucidez necessária para entender que os compromissos negativos que te assinalam a jornada exigem reparação mediante quaisquer sacrifícios, que te constituirão mirífica luz no processo renovador. Certamente, não serão fáceis as horas por vindouras, porque largo tem sido teu caminho de perversões e iniquidades. O organismo, que vem absorvendo energias deletérias desde há muito, encharcado e dependente, sofrerá compreensível abalo na sua estrutura, que exigirá refazimento através do leito de reflexões. Não te faltarão, porém, os recursos indispensáveis ao êxito do cometimento. Tua mãezinha será a canalizadora da ajuda superior, intercedendo sempre por ti, transmitindo-te as forças indispensáveis para a grande travessia pelo vale de amargura. Confie em Jesus e nunca desanimes. Toda a via de redenção exige sacrifício e abnegação. É imperioso refazer o campo destruído e plantar novas sementeiras de esperança e de paz. Aquietando-se em reflexão profunda, a emissária do mundo maior concluiu, imprimindo enérgico tom à voz: aqueles com quem te acompliciaste ou que foram vítimas da toda a intemperança do Marquês, renascerão nos braços do sofrimento, da miséria socioeconômica,
experimentando desde cedo carência e infortúnio, que lhes constituirão a futura palma da vitória. Tendo os próximos de ti experimentarás sentimentos controvertidos, que deverás transformar em compaixão e misericórdia, as mesmas de que tens necessidade no trânsito do processo de autorrecuperação. Contempla-os, pois, agora, e entrega-te a Deus, tu que lhe suplicaste o auxílio e a complacência. Quando silenciou, aqueles que haviam ouvido as recomendações especiais e que foram convocados ao recomeço apresentavam diferentes emoções, que se lhes estampavam nos rostos emocionados. Relutante e enfraquecido, o antigo marquês transformara-se, tornando-se, repentinamente fragilizado e temeroso. Todos os conflitos que lhe dormiam no íntimo especaram na face e apresentavam-se em forma de pavor e angústia, evocando, sem dúvida, as atrocidades cometidas em ambas as esferas da vida, e que deveria agora começar a enfrentar sem disfarces nem cinismo. Sucede que a verdade sempre surpreende aquele que a escamoteia, e apresenta-se na nudez que lhe é peculiar, exigindo a consideração devida e atenção antes negligenciada. Nesse momento, o irmão Anacleto, responsável pela atividade, agradeceu ao venerando espírito Maria Eleonor e aos seus assessores, que se mantiveram em atitude de elevado respeito durante as providências estabelecidas pela visitante iluminada. Antes de retirar-se, o elevado espírito acercou-se novamente do filho e o envolveu em cariciosas vibrações de paz, reafirmando os propósitos de indestrutível união e apelando para que fosse dócil às vozes conselheiras dos amigos devotados. Prometeu fazer-se presente sempre que fosse necessário, e após agradecer aos abnegados trabalhadores do cometimento, despediu-se, retirando-se com os seus 2 assessores. Respirava-se um clima psíquico saturado de blandiciosas vibrações, que nos penetravam, falando-nos, sem palavras, sobre a misericórdia do amor e a gravidade dos compromissos morais perante a vida. 18. Os labores prosseguem. Encontrava-me profundamente sensibilizado ante a sabedoria da espiritualidade, graças às providências tomadas para a solução de um problema tão grave. Daquela vez, o encontro com a verdade dera-se de maneira totalmente imprevisível, sem discussões violentas nem processos vigorosos de debates, ou sequer utilizando-se de recursos mediúnicos pelo transe, no qual servidores reencarnados ofereciam a instrumentalidade orgânica, a fim de diminuírem o impacto das construções psíquicas deletérias, que necessitam sempre de serem atenuadas. A presença da veneranda entidade, que trouxe a programação futura já elaborada, bastou para modificar a situação dominante. Os seus argumentos, vazados nas expressões do amor, que alcançava dimensão grandiosa, graças ao seu renascimento carnal para atender o filho extraviado e uma das suas vítimas mais infelizes, produziu um efeito surpreendente no alucinado enfermo espiritual. Madame X, que se renovava em razão do despertamento para uma nova realidade, seria a responsável pelo reduto de misericórdia onde seriam recolhidas as vítimas das tempestades morais que se deixaram arrastar pelos ventos da loucura, às quais não se permitiram resistir. O incoercível poder do amor desmantelava o castelo de perdição erguido há mais de 200 anos pelo transbordar das paixões primitivas que retinham o antigo marquês e algumas das suas vítimas. Percebendo minhas reflexões e conhecendo meu interesse no destrinçar dos mecanismos obsessivos e auto-obsessivos, o irmão Anacleto acercou-se-me e elucidou-me com critério e prudência. Miranda, referiu-se em tom fraternal, não obstante a sua ascendência espiritual, estamos sempre diante da própria consciência, que registra todos os pensamentos e ações de que somos objeto, responsável pelas nossas construções morais e espirituais. Durante muito tempo pode permanecer adormecido e os seus conteúdos parecem bloqueados pela conduta extravagante ou pela inspiração perturbadora que desvia os indivíduos da trajetória que devem seguir. No entanto, basta um toque de amor, e todo um mecanismo semelhante às sinapses neuroniais desencadeia sucessivas reações que trazem à tona tudo quanto se encontra aparentemente morto ou desconhecido. Esses impulsos liberam fixações e atitudes transatas, que ora volvem a exigir conduta reparadora, quando são negativos ou estímulos novos para a ampliação do quadro de valores, quando positivos. Por essa razão, ninguém foge de si mesmo. Deus habita a consciência do ser humano e suas leis aí estão exaradas com todas as exigências de que se fazem portadoras. Detendo-se em reflexão, prosseguiu, o drama do Marquês de Sade é o mesmo da maioria das criaturas,
que se distraem no mundo e preferem as experiências embriagadoras à responsabilidade na vivência do culto dos deveres e realizações morais. A viagem carnal longe está de ser um mergulho sem sentido na ilusão da matéria. Tem finalidades definidas, tais como a necessidade de evolução, de desenvolvimento dos valores internos que dormem no ímã de cada criatura, manifestação de Deus que é, movimentando-se em área correspondente ao estágio de evolução na qual se encontra. Mantendo contato com o mundo de onde procede, através das mil formas de comunicações espirituais e de todo um arquipélago de fatos que despertam para reflexões e compromissos dignificadores, guarda as heranças que lhe são peculiares. Ninguém, portanto, que se possa justificar ignorância em relação aos deveres de evolução porque não esteja informado da realidade espiritual. A opção de tornar a vida melhor ou mais agradável depende de cada qual e daquilo que considera mais favorável ao seu elenco de prazeres, assim como em relação aos compromissos a que se junge desde antes. Na relatividade de todas as coisas, somente o bem é eterno, porque procede de Deus, sendo todas as outras propostas terrenas transitórias e sujeitas aos soberanos códigos que estabelecem o seu período de vigência, de durabilidade. Desse modo, todos avançamos para a grande luz, demos-nos ou não conta da ocorrência. E quando a teimosia humana atinge níveis absurdos, a divindade interfere para a felicidade do próprio espírito, em razão de haver perdido o contato com a sua realidade interior. Estamos, pois, diante de leis inalteráveis, que funcionam com absoluta precisão e não podem ser derrogadas. Desconsideradas, permanecem nos seus mecanismos automáticos até alcançarem aqueles que as rejeitaram e são atraídos à retificação. Tudo é perfeito na divina criação. Não pairava qualquer dúvida quanto à legitimidade das informações que o benfeitor me transmitia. Observando a maneira como o Marquês de Sade havia chegado, sua soberba e aparente poder, e vendo-o, agora, quase vencido, constatava que a lição de amor e humildade da genitora atingira-o de cheio, despertando-o para a renovação que se fazia tardar. Percebendo minha silenciosa reflexão, o mentor gentil aduziu: sabíamos da excelência dos valores da genitora do Marquês e, consultando-a, antes de quaisquer providências que o envolvessem, fomos informados de que também ela programava a liberação do estúdio, planejando-lhe a futura reencarnação, quando o teria nos braços, iniciando nova etapa do processo iluminativo. Em razão dos fatores do desequilíbrio que o infelicitava, tomara providências para que o palco da reencarnação fosse em área de grandes sofrimentos distante dos centros citadinos, onde se reunissem espíritos expurgando gravames do passado. A sua seria uma existência breve, de forma a que a orfandade e as asperezas do caminho constituíssem-lhe o processo de libertação, considerando-se os limites orgânicos e as deficiências mentais que o aprisionaria no vaso carnal. Não poderia haver providência mais sensata e oportuna, que correspondia perfeitamente aos nossos anseios, tendo em vista a necessidade da renovação espiritual do Padre Mauro, envolvido também com a sorte da conduta do seu modelo infeliz. Assim, concertamos a atividade desta noite, reunindo os mais envolvidos na trama dos destinos, ao mesmo tempo desenhando programas de benefícios inadiáveis para outros que tombaram na urdidura do mal e permanecem nas regiões sombrias e tormentosas da cidade perversa. Tudo acontece sempre para melhor atender aos desígnios superiores. Enquanto o benfeitor Dr. Bezerra de Menezes esclarecia o Marquês, Madre Clara de Jesus confortava Rosa Keller, que parecia estupefacta ante o desenrolar das ocorrências para as quais não se houvera preparado. Exultava ante a possibilidade de ser feliz e temia a convivência com o adversário da sua paz. A mentora esclarecia que a reencarnação é bênção de Deus, que amorteça as lembranças do passado e abre espaço para novos relacionamentos e para a verdadeira fraternidade, por contribuir com recursos valiosos para o entendimento, a interdependência entre os indivíduos, assinalando-os com a necessidade do auxílio recíproco, no qual surgem novas afinidades e desenvolvem-se sentimentos de amizade e de compaixão. E porque, aduziu a mentora, o processo apenas começa, haverá muito tempo para adaptar a mente e modificar conceitos em torno dos relacionamentos que Deus concederá em relação ao futuro. Quando o perdão é muito difícil de ser concedido, a compaixão desempenha papel de importância, porque todos necessitamos desse sentimento, já que, defraudando as leis de Deus, todos tombamos nos mesmos deslizes e somos credores dessa misericórdia, que é o primeiro passo para que se manifestem as bênçãos do amor.
O ódio, que nasce do ressentimento e da necessidade de vingança, herança vigorosa do barbarismo que ainda predomina em a natureza humana, nutre-se dos seus próprios fluidos e termina por consumir aquele que o vitaliza. Quando recebe os impulsos da compaixão, diluem-se desceduras de que se constitui, alterando a vibração morbígena e, por fim, cedendo espaço à comiseração, à ternura, à fraternidade. Tudo, porém, deve começar do ponto inicial, que é o desejo de mudança, a necessidade de renovação. Desse modo, filha, compadece-te de ti mesmo e tenta compreender a enfermidade ultriz que assinalou toda a existência desditosa do teu algoz, concedendo-lhe a oportunidade de alcançar a saúde, tanto quanto a necessitas tu mesma. As palavras, ungidas de bondade, encontraram ressonância no imo do espírito revoltado, que se foi acalmando lentamente, à medida que recebia o influxo de energias restauradoras do equilíbrio a que não estava acostumado. Logo depois, ainda embalada pela voz da mensageira do amor, demonstrou imenso cansaço, alterando o ritmo respiratório. Nesse comenos, Madre Clara de Jesus induziu ao repouso, informando-a: dorme, filha, saindo lentamente das sombras densas do passado, ante o amanhecer de um novo e luminoso dia que te espera. Esquece toda a dor e toda a treva, que representam o teu ontem, para pensares somente no teu amanhã radioso, que logo mais alcançarás. Despertarás em outra casa de reeducação, onde te prepararás, a pouco e pouco, para a dadivosa oportunidade do renascimento carnal. Agora, entrega-te a Jesus e deixa-te por Ele conduzir docilmente como criança confiante que o aguarda, feliz. A enferma espiritual entrou em sono tranquilo, sendo removida do recinto, ante o olhar esvaziado e surpreso do Marquês de Sade. Compreendendo os conflitos que o assaltavam, o bondoso Dr. Bezerra de Menezes explicou-lhe: como você não ignora, toda a treva densa é apenas resultado da luz ausente que, em chegando, altera por completo a paisagem de horror, concedendo-lhe beleza e claridade. O ontem são as sombras pesadas da embriaguez dos sentidos e da loucura que trazias desde priscas eras, que estouraram em violência vulcânica naqueles dias, gerando maior soma de sofrimentos para o futuro. Em decorrência dos vícios e das fixações tóxicas, a morte não libera aqueles que se devotam às baixas vibrações, antes os encaminham para regiões equivalentes onde dão curso aos seus apetites insaciáveis e mórbidos. No entanto, o banquete da ilusão, qual aconteceu a Baltazar, o rei da Babilônia, tem os seus dias contados e logo se consome em labaredas de aflição e de desgraça que, por outro lado, são o começo de novas experiências para a felicidade. Não foi por outra razão que o apóstolo Paulo referiu-se que o guilhão da morte é o pecado, isto é, ninguém foge desse pontiagudo instrumento que fere a alma e leva ao ouvido, ao sono demorado pela morte. Vige, porém, em toda parte, a sabedoria do amor, que sempre alcança os espíritos, mesmo aqueles que se comprazem no desrespeito total à vida, que desejam consumir. Iludidos e anestesiados pela própria prosápia, tombam, por fim, nas armadilhas que deixam pelo caminho, sendo conduzidos para a porta estreita do sofrimento, despertando no corpo imobilizado no qual, por muitos anos, experimentam silenciosas aflições e meditam longamente sobre o próprio destino e a realidade que se evitaram. Como então renascerei? Interrogou, aflito, o enfermo espiritual. Com as vestes carnais assinaladas pelos distúrbios longamente vivenciados. A idiotia, a paralisia, a deformidade da face serão os recursos prodigalizados pela misericórdia divina para o ocultarem dos inimigos que o não deixariam viver no corpo disfarçado. Será mais fácil para o êxito do grave empreendimento, dificultando que os cobradores alcancem-no com as suas tenazes de vingança. Isso, porém, não impedirá que tormentos obsessivos naturais, produzidos por algumas das suas atuais vítimas, alcancem-no mediante processo automático de sintonia vibratória. Outros sim. Algumas lembranças dos longos anos na cidade perversa, na área sob sua governança, ressumarão do inconsciente profundo gerando aflições de alta gravidade, que serão atenuadas porém pela presença da Mãe abnegada, que estará velando por você e amparando em todo o transe. Simultaneamente, vinculada pelo ódio, que se converterá em amor, Rosa Keller renascerá sua gêmea, a fim de apresentar características genéticas equivalentes, assim recompondo-se e iniciando nova etapa em luz para a própria felicidade. E os companheiros que se encontram sob minha sujeição e vieram comigo a este encontro, que lhes sucederá? Um expressivo número deles,
Esclareceu o benfeitor, tocado pelo momento feliz, optará pela liberdade que é nela e não tem podido fruí-la por motivos óbvios. Assim, não se preocupe com os irmãos de agonia, que se lhe submetiam ao que o acompanhavam igualmente anestesiados pela morbidez. Ninguém se encontra esquecido nos soberanos códigos, onde estão inscritas todas as vidas. Neste momento, volva à infância, recorde-se da figura de Jesus, que você execrou nos seus espetáculos de hediondez sexual, nas práticas obscenas que se permitiu e que dramatizou para outros desestruturados mentais e espirituais. Considere com serenidade a grandeza desse homem que se deu em favor de todas as vidas, mesmo as daqueles que o escarneceram e o estigmatizam com o seu ódio injustificável, por não poderem compreendê-lo e menos amá-lo. Entre os distúrbios de comportamento, é conhecido o fenômeno de transferência de conflitos de uma para outra pessoa. Quando não se pode alcançar outrem, ser-lhe equivalente, o inconsciente transforma a aspiração não conseguida em violenta ira que é descarregada naquele que se encontra em posição superior, inatingível no momento pelo seu invejoso admirador. Assim, na sua alucinação e perversidade, o caro amigo desdenhava do homem de Nazaré pela sua superioridade moral e pelo estágio que alcançou, provocando-lhe rude e violenta inveja, acompanhada de desdém e desprezo. Pense nele agora de outra maneira. Altere o direcionamento mental e considere-o no seu verdadeiro significado, na grandeza que o caracteriza. O Marquês apresentava-se aturdido e expressava na face ainda deformada a diversidade de sentimentos que o afligiam, sem definição emocional que o ajudasse a assumir uma atitude de equilíbrio. Os longos anos de perversa distância dos valores éticos, da dignidade humana, do respeito pela vida e por todos os seus elementos constitutivos, dele fizeram um odiento e singular espécime, que somente vivia em função das baixas sensações a que se entregara desde há muito. Não era, portanto, fácil, a mudança de conduta mental e de aceitação emocional. Esse Jesus, que lhe era apresentado, diferente do anterior, que detestara e de quem zombara, em razão dos absurdos religiosos que vigiam no seu tempo, chamava-lhe a atenção de maneira diferente que, no entanto, não saberia como definir. Seria necessário muito tempo para que a conjuntura mental se alterasse e uma visão nova do excelente Filho de Deus se lhe assenhoreasse da mente e da emoção. Nesse barato de conflitos e de incertezas, sentindo-se exaurido, talvez pela primeira vez, o Marquês explicitou: gostaria de dormir, de repousar um pouco, de sair deste pandemônio de conflitos e de desordens mentais que me consomem sem me destruir. Dr. Bezerra de Menezes, tomado de grande compaixão, respondeu-lhe com suavidade: dormirá, sim, porque o pai ama a todos os seus filhos, não desamparando a nenhum, especialmente quando estava perdido e agora retorna à casa. Silêncio a mente e evite pensar em qualquer coisa. Durma e esqueça tudo, por momentos, a fim de despertar em outra situação e circunstância, para enfrentar a madrugada de luz que o cegará por pouco, de forma a poder contemplar o sol da nova era do futuro, que se desenha desde agora. Distendendo as mãos abençoadas pelo trabalho em término de amor, aplicou vigorosas energias no chakra coronário e cerebral, proporcionando ao paciente infeliz o sono restaurador. Alguns segundos transcorridos e ele dormia com alguma alteração, agitando-se, de quando em quando, em razão das imagens mentais arquivadas, horas sob psicoterapia refazente. Madame X, que acompanhava as diversas fases da incomum experiência espiritual, chorava discretamente, quando o irmão Anacleto e Dona Martina se lhe acercaram, cabendo ao mentor esclarecê-la. A partir deste momento, os vestígios vigorosos da conduta perniciosa de Madame X apagar-se-ão na memória, a fim de que as experiências iluminativas do futuro possam conduzi-lo com segurança para o objetivo libertador. Por consequência, serão tomadas providências para acalmar a sua mente, diminuindo a intensidade do vício longamente cultivado, de forma que nos cometimentos do futuro, a piedade e a ternura, a misericórdia ante os sofrimentos infantis, ajudem-no na depuração moral a que se deverá entregar, superando o homem velho e dando vigor ao homem novo, que agora nasce sob a inspiração de Jesus. Compreensivelmente, após todos os choques morais vivenciados durante esta semana, o seu organismo se ressentirá em um abatimento profundo, assinalado por vários distúrbios psicológicos, tomará conta das suas energias, ameaçando-lhe seriamente a saúde. Nada obstante, estamos tomando providências,
a fim de que possa superar o desgaste e os transtornos psicológicos que advirão, em clínica especializada, que o senhor bispo está providenciando, após o que, transferido de cidade para uma região carente e menos populosa, você recomece a existência e se transforme em benfeitor da comunidade. Os seus exemplos constituirão uma bênção para os pobres e desafortunados, que verão, no seu testemunho de jovem voltado para o bem, uma emulação para a vivência da caridade e do amor, seguindo Jesus na sua condição de modelo e guia da humanidade. Dona Martina abraçou o filho querido, que lentamente retomou a forma perispiritual de Mauro, sem poder dominar as lágrimas, e ele pôs-se a justificar, não agia mal por livre opção, porém dominado por força quase demoníaca, que me induzia às práticas infelizes que me atormentavam mais do que me facultavam prazer. Sempre retornava da vivência da aberração amargurado e arrependido, vencido nas minhas forças, como se exaurido por algo que me absorvia todas as energias. Como será agora a minha conduta? Terei forças para prosseguir? E esse demônio, que me suga e devora, voltará a vencer-me. A gentil senhora desencanada, sem ocultar a alegria ante a renovação do filho, abraçou-o ternamente, como o fez durante a sua infância, e esclareceu, serena, não temas, filho do coração. O amor de nosso Pai convida-nos agora a novas providências, a experiências libertadoras. O passado é bênção que nos impulsiona para o futuro, desde que saibamos aproveitar as suas lições e interpretar o aprendizado que dele fruímos, estabelecendo metas que nos cumpre alcançar. O Pai diligente traçou roteiros para nós, meu filho, que seguidos, nos ensejarão a plenitude. Quando recuperado, iremos buscar teu Pai, que levaremos para o lar que erguerás em favor das criancinhas esquecidas do mundo e lembradas por Deus, a fim de que também ele seja beneficiado. Nesse programa de redenção, receberás também Jean-Michel, a quem deves altas somas de amor e de compreensão, incapaz, neste momento, de entender o labor em curso. Como somos viajantes do tempo, o que se encontra estabelecido irá sucedendo sem pressa nem tumulto, e cada qual que se encontra em curso no processo irá chegando até que os delineamentos de hoje se tornem realidade futura. No mais, entrega-te a Jesus, nele confia e espera, sofrendo com paciência e renovando-te sem cessar. Jamais nos separaremos durante este cometimento de libertação de todos nós, os comprometidos com a vida. Agora, filho, dorme e sonha com o dia radioso que logo mais amanhecerá. A vitória pertence a todo aquele que por fim não para a coletar glórias enquanto não termina a luta. Ergue-te, portanto, acima das vicissitudes, enfrenta os trâmites necessários ao reajuste e canta comigo a glória do Senhor que nos ama e labora conosco. Quando a entidade generosa terminou, tinha lágrimas que perolavam transparentes, descendo pelas faces. Nós outros, igualmente comovidos, acompanhávamos a cena de amor maternal embevecidos e sensibilizados. Duas mães de diversos destinos ali estiveram presentes, construindo o futuro dos filhos trislocados e arrependidos, que anelavam por nova oportunidade de crescimento na direção de Deus e da vida. Pude então refletir que, enquanto houver mães no mundo, o amor de nosso Pai estará refletido nos seus atos de extrema abnegação e renúncia. Viramos uma delas renunciar ao esplendor de regiões felizes para descer ao vale de amargura, a fim de oferecer braços protetores ao filho rebelde, sem pensar na própria felicidade, de que já desfruta. Enquanto a outra assumiu o compromisso de permanecer no vale sombrio ao lado do filho dependente renunciando ao monte de sublimação. Para elas, a felicidade era a liberação dos seus anjos crucificados na agonia proporcionada pela loucura da própria insensatez. Enquanto não os conduzisse à glória solar, não se permitiriam a ascensão planificadora. 19. Liberdade e vida. À medida que os convidados foram conduzidos a regiões próprias em nossa esfera de ação, e Mauro foi levado por Dona Martina de retorno ao corpo, que se encontrava em repouso, o irmão Anacleto, Dr. Bezerra de Menezes, Madre Clara de Jesus, nós outros, Dilermando e o médium Ricardo, dirigimos-nos ao amplo salão que albergava a comitiva do Marquês. Embora se encontrassem em relativo silêncio, sentia-se a ansiedade que reinava no ambiente. Alguns expositores espirituais tentaram manter o clima psíquico apresentando dissertações do Evangelho, que não eram levadas na devida consideração, o que gerara certo mal-estar entre todos. Alguns deles, com aparência bizarra, movimentavam-se inquietos, aguardando qualquer ocorrência,
como se estivessem preparados para alguma reação, que pensavam seria necessária. Do lado de fora, onde ficaram algumas centenas que não tiveram acesso à instituição, face ao estado de zoantropia e de excentricidades vulgares em que se travestiram, algazarra e o deboche se misturavam, enquanto canções de baixo conteúdo moral eram exaltadas entre gritos e blasfêmias. A sala encontrava-se iluminada e, à sua volta, internamente, diversos espíritos que morejavam na instituição encontravam-se apostos em atitude de bondade, mas também expressando energia e vigor, a fim de que nenhuma desordem assinalasse a atividade em andamento. Na parte do fundo do salão havia um balcão, que funcionava como mesa diretora, em torno da qual sentamo-nos e, ante a aquiescência de Madre Clara de Jesus, o irmão Anaculeto dirigiu-se à turbamuta, explicando que Marquês de Sade encontrava-se impossibilitado de comparecer àquele ato, mas que tivessem um pouco de paciência, a fim de que fossem finalizadas as atividades espirituais em desenvolvimento. O seguir, o médium Ricardo, visivelmente inspirado, assomou à tribuna, e com voz bem modulada começou a falar: irmãos do sofrimento, que Jesus permaneça conosco neste e em todos os momentos das nossas vidas. Falo-vos sob inspiração da verdade, aqui representada pelos mensageiros do mundo maior, embora ainda encarcerado no corpo físico, a fim de que possais aquilatar o valor desta oportunidade, no direcionamento adequado das vossas vidas em relação ao futuro. Somos espíritos eternos, que a morte não consome nem os disparates aniquilam. Iniciada a nossa jornada de evolução, não há mais como recuar ou parar indefinidamente no processo de libertação das paixões escravocratas e das sensações animalizantes a que nos aferramos. Somos herdeiros da insânia que nos permitimos, mas também dos sacrifícios e esforços de iluminação que conseguimos. Passo a passo seguimos o caminho do autoconhecimento, nem sempre como deveríamos, através de uma decisão irreversível. Muitas vezes estacionamos nas províncias da loucura pelo prazer insaciável, quando nos cumpriria avançar no rumo das emoções sublimantes. Ocorre que a predominância dos instintos primários em nós ainda é muito forte, e a eles nos submetemos sem forças para romper as amarras que nos retêm na retaguarda do caminho por onde deveremos avançar. Não somos anjos ainda, tampouco demônios sem a presença do amor de Deus. Damos prosseguimento, no além-túmulo, às experiências que elegemos durante o transcurso carnal. Cada qual desperta além da morte com a bagagem armazenada antes da desencarnação. Por isso mesmo, morrer ou desencarnar, é transferir-se de estágio vibratório, permanecendo nas paisagens infinitas da vida. Não é, pois, de estranhar, que tenhamos aspirações e fluamos de emoções bem diferentes, que são resultados das nossas seleções desde a experiência carnal, cujo ciclo, que se estende do berço ao túmulo, encerramos, de forma a nos permitirmos novo tentame, avançando sempre no rumo da grande libertação. Até agora, ainda não vos destes conta exatamente da ocorrência da vossa imortalidade, dando curso às paixões a que vos ativestes antes, sem permitir-vos meditar em torno do futuro, do que vos aguarda e da necessidade de alterar o comportamento, que não mais pode continuar conforme vem sucedendo. Herdeiros de Deus, porque seus filhos amados, trazemo-lo na intimidade dos sentimentos e na inteireza da consciência que, embora anestesiada no momento, apresenta os primeiros sinais de despertamento, gerando tédio e cansaço, mal-estar e saturação em todos os cometimentos a que vos aferrais. O gozo exorbitante, a loucura do sexo em total desalinho, o prosseguimento das aberrações e fanfarronices não mais atendem às exigências do ser profundo que sois, apresentando-se como uma sensação grosseira que resulta do encharcamento dos tecidos sutis dos vossos perispíritos impregnados de fluidos tóxicos gerados pelas vossas mentes e predominantes na região em que estagiais. O médium silenciou por brevíssimos segundos, relanceando o olhar pelo salão repleto, a fim de medir a receptividade dos conceitos emitidos. Um leve rumor agitou a massa, na qual alguns membros mais alucinados reagiam a meio tom de voz, enquanto outros, de olhar esgazeado e de aspecto dementado, despertavam lentamente, beneficiados pelas vibrações ambiente e pela musicalidade da palavra esclarecedora. Sem dar margem à prolongada pausa, que poderia quebrar o ritmo da proposta de libertação, prosseguiu: desfrutais, neste momento, de imerecida concessão divina, nesta casa, que vos faculta reflexionar fora do ambiente asfixiante em que vos detendes, em torno da excelência da liberdade e da autossuperação,
a fim de poderdes eleger nova conduta e segui-la com os olhos postos nos horizontes iluminados que vos aguardam. Chega de angústias afogadas no licor de suor e sangue das vossas aflições. As saudades dos seres queridos, ora distantes, que vos dilaceram, falam-vos da possibilidade dos reencontros ditosos de que podereis fruir, assim desejeis alterar o comportamento e mudar de situação emocional. Sois escravos, não de espíritos perversos que vos exploram, mas das vossas próprias paixões.